Olá, bom dia a todos. Ótima quinta-feira para vocês. Que Deus abençoe desde já. Hoje é dia 18 de setembro e nosso tema de hoje é o rosto resplandecente de Moisés. Mas antes da gente abrir a Bíblia e estudar a lição, gostaria de convidar você para a gente fechar nossos olhos e falarmos com o nosso Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai querido, muito obrigado pela noite que tivemos. Que o Senhor venha abençoar agora o estudo da Tua Palavra e que o Teu Santo Espírito possa ser nosso guia, nosso instrutor nesse momento. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje ela vem falando sobre o rosto resplandecente de Moisés. A leitura sugerida é capítulo 34, verso 29 até o 35, que diz assim. Peraí que eu estava em 2 Coríntios. Êxodo 34. Do verso 29 até o 35. Então acompanhe a leitura comigo. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram a chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Verso 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar a falar com ele. Então veja, né, irmãos? Aqui tem um relato interessante. Creio que seja um dos únicos da Bíblia. Mas é interessante porque aqui Moisés, depois de se encontrar com Deus, ele ficou com seu rosto resplandecendo, brilhando, ou seja, refletindo a glória de Deus, de quem ele havia estado em constante presença. Mas o mais interessante é que essa não foi a primeira vez que Moisés havia se encontrado com Deus. E nas outras vezes a Bíblia não relata que isso aconteceu. Relata que foi essa a primeira vez que aconteceu com Moisés. E a lição ela sugere um ponto, né? Porque uma possibilidade de o rosto de Moisés ter resplandecido nesse momento. E a lição diz assim: no entanto, se Moisés nunca tivesse estado na presença do Senhor, seu rosto nunca teria brilhado. Foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da sua beleza, do seu caráter, que Moisés foi transformado e seu rosto passou a resplandecer. Nosso coração e nossa mente experimentarão uma transformação quando nos rendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o Senhor e Rei da nossa vida. A lição então sugere que Moisés ele passou a ter essa experiência, o seu rosto brilhando, depois que ele conheceu a Deus
a sua bondade e a sua misericórdia, né? A gente viu na lição de ontem que Deus havia se revelado e ele tinha mostrado para Moisés todo o seu caráter, o seu amor e, e as suas qualidades excepcionais, né? E isso gerou em Moisés uma vontade, uma garra, um ânimo de servir a Deus, de adorá-lo e de ter Ele como seu único Senhor. E ele então ali passou a ter certeza de que Deus tinha como plano que ele continuasse guiando aquele povo e que ele continuasse sendo aquele líder forte que ele deveria ser para aquele povo. Mas e hoje? E nós? Será que nós temos essa possibilidade também de ficar com o nosso rosto brilhando? É interessante o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Gostaria que vocês abrissem lá. 2 Coríntios, desculpa, 3, verso 18, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então veja, a Bíblia também promete, irmãos, que eu e você, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos transforme, nós vamos nos transformando de glória em glória. Ou seja, nós vamos conhecendo duas extensões da personalidade de Deus, que é a justiça e a graça, né? Então, quando a gente contempla Deus, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente age pela fé, tentando imitar a Cristo, nós vamos conhecendo a sua graça e a sua justiça. E isso vai nos transformando também de glória em glória. Irmãos, isso é tão importante porque nós temos vamos dizer assim, um nível de fé diferente um do outro. Eu não posso comparar a minha fé com a sua e nem você comparar com a minha. Cada um de nós exercemos um nível de relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, com o poder do Espírito Santo, vai transformando a nossa vida. E aos poucos nós vamos nos tornando outro tipo de pessoa. O nosso caráter vai sendo moldado com Deus. E eu achei interessante algo que a lição traz, que aqui diz assim: Paulo comparou o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior que a glória que a lei teve com Moisés, pois em Jesus a lei e a graça de Deus foram personificadas. Cristo, junto com sua lei, pode ser gravado em nosso caráter, somente quando mantermos os olhos fixos nele. Hebreus 3, verso 1, 12, verso 2. E somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Moisés é um exemplo para nós, revelando o que Deus pode fazer por nós quando permitimos que Ele transforme nosso caráter e nos molde à sua imagem. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu sobre andar em novidade de vida lá em Romanos 6, verso 4. Irmãos, o ponto-chave está aqui, ó. A Bíblia revela o que Deus pode fazer por nós quando permitimos que Ele transforme o nosso caráter. Você já permitiu que o Espírito Santo transforme o seu caráter? Reflita nisso nesse dia, mas não esqueça de que nós somos aqui nesse mundo, ou deveríamos ser, o sal da terra e a luz do mundo. E quando as pessoas veem em nós uma luz, veem em nós o nosso rosto brilhando com a presença de Deus, isso não é para nós, irmãos, mas é para mostrar a face do Deus
que há em nós, que habita em nós. Então, que você possa se inspirar nessa história de Moisés e também nos escritos de Paulo, e você possa permitir que o Espírito Santo lhe transforme e lhe molde a sua imagem, a imagem do seu Criador. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado por essa lição. Eu agora peço que o Senhor nos molde e nos conduza, Senhor, para o teu caminho. Nós somos tão falhos, pecadores, mas nós confiamos que o Senhor tem planos para nós muito maiores do que nós mesmos planejando. Por isso, Senhor, nós queremos entregar agora nas tuas mãos o domínio sobre a nossa vida, para que o Senhor nos transforme e assim, de glória em glória, venhamos a nos parecer mais com Cristo Jesus, que foi a personificação da lei e da graça e da justiça entre nós. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez e oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e até amanhã.